Sabe aquele momento na vida quando você passa por alguma situação difícil, muito difícil, e aí você pensa que ninguém vai te entender, que você pode chegar para alguém, pode comentar, pode contar o que aconteceu, e aí você tem aquele sentimento de que ninguém vai te entender. Ou quando alguma outra pessoa, algum amigo seu ou familiar passa por alguma situação ruim, e aí quando essa pessoa vem te contar, você fala mais ou menos assim: olha, eu vou orar por você, eu não faço ideia de como você se sente, mas eu tô aqui e tudo mais. E realmente, isso acontece muito, né? Provavelmente você já passou por alguma situação assim. Eu, inclusive, recentemente passei por uma situação assim, onde uma pessoa que eu conheço perdeu alguém muito importante para ela. E eu nunca perdi ninguém próximo meu, eu nunca tive um luto assim de morte muito forte. Nunca ninguém da minha família próxima assim morreu, então eu cheguei para essa pessoa, eu tentei dar o maior apoio possível, mas eu falei isso, eu falei, olha, eu nem imagino o tamanho da dor que você está sentindo, porque é muito difícil a gente entender como aquela pessoa tá se a gente nunca passou por aquilo, né? E diante desse cenário, eu lembrei de Jesus, porque a única pessoa que existe que sempre vai entender tudo que a gente passar é Jesus. Gente, Jesus, quando ele estava aqui na Terra, quando, né, Deus se fez carne, ele passou por tudo que um ser humano poderia passar. Ele passou pelas dores mais intensas que um ser humano poderia passar. Então, agora eu queria analisar um pouco com vocês sobre essa trajetória de Jesus, sobre as provações que ele passou, as dificuldades, os sentimentos ruins, para que a gente possa ver que Jesus ele não é indiferente à nossa dor. Ele não é um Deus que está lá distante e não faz ideia de como a gente se sente. Ele faz ideia justamente porque ele passou por tudo aquilo que a gente passa e muito pior. Lá em Lucas, no capítulo 4, né, de 1 a 13, a gente vê a trajetória de Jesus no deserto. Então, depois que Jesus se batizou, o Espírito Santo levou ele até o deserto. Ele passou lá 40 dias jejuando. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado no deserto. Então vocês imaginam, gente, depois assim de 40 dias Jesus estava morrendo de fome e a gente vê que Satanás foi lá e tentou ele. Tentou ele em relação à fome dele, disse que se ele se prostrar e adorar Satanás, ele ia dar os reinos, ia dar tudo que ele queria do mundo terreno. Então a gente vê que Jesus passou essa provação. Muitas vezes a gente é tentado pelo diabo. A vida do crente, ela é repleta de provações e essas provações Deus permite muitas vezes para que o nosso caráter seja refinado. Então Jesus passou por essa prova, ele jejuou 40 dias no deserto, foi tentado pelo diabo e conseguiu passar por isso. Jesus ele sofreu uma oposição, uma rejeição tremenda. Lá em Mateus, no capítulo 12, no verso 14, diz assim: os fariseus, porém, saindo dali, conspiravam contra ele para o matar. Então, assim, Jesus, gente, por onde ele ia, muita gente ouvia o que ele falava, mas muita gente rejeitava. Muita gente se opunha a ele. Tinha algumas cidades que ele ia que as pessoas não queriam ele lá, então assim, ele era rejeitado. Então talvez você também já tenha se sentido rejeitado, se sentido que você falava e ninguém te ouvia, ou que você falava, as pessoas zombavam de você. Jesus passou por isso também. Jesus, ele passou pela dor do luto. Quando ele chegou lá, que Lázaro já estava morto, né, antes dele ser ressuscitado, o versículo diz, Jesus chorou lá em João 11:35. E a palavra de Deus diz que ele se compadeceu daquelas pessoas. Então isso mostra que o Senhor ele não é um Deus distante, ele não é um Deus que se coloca acima de nós como um Deus que só quer nos punir. Não, ele se compadece das nossas dores. Ele chegou lá, viu aquelas pessoas chorando, viu que Marta, Maria estavam tristes. E Lázaro era amigo de Jesus, então ele se compadece, ele chora, ele entende essa dor do luto, de perder alguém importante. Jesus passou por uma angústia profunda quando ele estava no Getsêmani. Ele pediu para os discípulos vigiarem, orarem com ele, os discípulos dormiram, então ele passou esse momento de solidão. Lá em Lucas, no capítulo 22, no verso 44, diz assim: e cheio de angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. E antes, a palavra de Deus ainda diz, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim desse cálice.
Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então ele passou por um momento de tremenda aflição, tremenda angústia, tanto que ele suou sangue. Ele sabia tudo aquilo que ia acontecer com ele, ele estava nervoso, não foi fácil para ele também, ele era um ser humano. Jesus passou por uma traição de uma pessoa que beijava ele no rosto, traiu ele por 30 moedas de prata. Depois, Pedro, um dos discípulos que uma vez chegou para Jesus e falou assim: não, Jesus, eu tô aqui para o que der e vier, eu tô pronto para morrer por você. E depois Pedro negou que conhecia Jesus. As pessoas perguntaram: Pedro, você conhece ele? Você tem um sotaque parecido com o dele. Você é lá da terra dele? Ele: não, eu não conheço ele. E 3 vezes ele negou Jesus. Jesus se sentiu rejeitado, se sentiu abandonado por pessoas que eram próximas dele, por pessoas que estavam ali caminhando com ele, que conheciam o caráter de Jesus, e mesmo assim negaram Jesus, traíram Jesus. Jesus sofreu julgamentos injustos, humilhação. Lá em Mateus 27, o verso 28 diz assim: e despindo-o, vestiram-lhe um manto vermelho muito brilhante, e fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na sua cabeça, e na mão direita um bordão, e ajoelhando-se diante dele, zombavam: viva o rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe o bordão e com este batiam na cabeça dele. Depois de zombar dele, despiram-lhe o manto, puseram-lhe suas roupas e o levaram para ser crucificado. E depois a gente vê que na crucificação Jesus ele sente essa separação de Deus. Ele tomou os nossos pecados sobre si e Deus não se mistura com o pecado. Então ele diz: Pai, por que me desamparaste? Ele sente esse abandono, ele sente essa, não só uma dor física, mas ele sente também uma dor espiritual, dessa separação com Deus. Jesus não é distante de nós. Ele se compadece das suas dores. Não pensa que ele não se compadece. Ele se compadece, ele ama você. Sabe, se talvez você está passando por alguma situação na sua vida muito difícil e você não conta para ninguém porque você pensa que ninguém vai te entender, conta para o Senhor. Conta para Jesus, Ele vai te entender porque Ele já passou por tudo isso. Todas as dores que a gente pode sentir aqui nessa terra, o Senhor já passou 1000 vezes pior do que a gente pode passar. E a partir do momento que você confessar para o Senhor, que você pedir ajuda dEle, eu tenho certeza que você vai sentir uma paz que excede todo entendimento. Eu tenho certeza que o Senhor vai te direcionar para pessoas aqui nessa terra que também vão te ajudar. E o mais importante é a gente se lembrar que Jesus passou por tudo isso, mas Ele venceu. Ele foi morto injustamente, mas ele venceu a morte. Tudo que aconteceu tinha um propósito maior, assim como tudo que acontece na nossa vida tem um propósito maior. Ele deixou esse recado pra gente lá em João 16:33 diz: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo e eu tenho fé que você vai vencer também. Independentemente do que você está passando na sua vida, eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar a passar por isso. E só para a gente finalizar, eu quero muito orar com você nesse momento. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que te trouxe aqui para esse vídeo, mas eu sei que o Senhor sabe, o Senhor se compadece, o Senhor escuta as suas orações. Então eu te peço, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus, que essa pessoa que está do outro lado, Pai, que ela possa sentir o teu toque nesse momento, que ela possa, Senhor, abrir o coração dela para Ti e que o Senhor, Pai, o Senhor que já passou por tudo isso, possa se compadecer, o Senhor possa estar com ela nesse momento, que ela possa sentir, Pai, a Tua mão sustentando ela, que ela possa saber que não é pela força do braço dela, mas que é pela misericórdia do Senhor que ela vai vencer essa guerra que ela está travando, que ela vai, Senhor, dar testemunho e que o Teu nome vai ser glorificado. Então, nesse momento, Pai, cada uma dessas pessoas eu te peço que o Senhor venha derramar a Tua paz, venha derramar a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor. Que essa pessoa possa se sentir, Pai, fortalecida pelo Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha sobre essa pessoa, venha sobre a mente, sobre o coração, dando a força que ela precisa para passar por essa situação e que o Teu nome seja glorificado através do testemunho que ela vai gerar. Muito obrigada pela vida dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe e que você possa entender que se Jesus venceu, você vai vencer também.